Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse quem é Ian Lunar e contar um pouquinho de você pra gente conhecer. E Lunar sou eu depois de descobrir quem eu sou, basicamente, porque foi um processo. Eu primeiro me descobri uma pessoa preta e depois me descobri no binário. E Ian, porque há muito tempo atrás me chamaram de Ian e eu me identifiquei bastante. Eu pedia pra me chamarem assim. Então, é o nome que eu me dei sem desonrar o nome que meus pais me deram. E Lunar porque é aquela coisa, tipo, sabe, parece que você tá no mundo da lua. E eu acho que a minha arte é muito disso, sabe? Tipo, mundos que não estão aqui nesse planeta. Quando e por que você começou a desenhar? Eu comecei a desenhar por causa do meu tio, que ele desenhava, só que ele parou. E eu lia muito a Turma da Mônica e eu gostava e eu pensei, eu quero fazer isso, tipo, com 7 anos. No começo eu contava as pontinhas do desenho pra copiar. E um dia eu pensei que eu queria fazer algo que vem da minha cabeça. Ainda criança eu já comecei a desenhar coisas que vinham dos meus universos. Então eu nunca mais copiei nada. Eu só comecei a criar sem parar. Tipo, eu vi alguém contando uma história e pensei, eu também posso contar uma história. Desde muito pequeno e eu mantive isso. E ainda mantenho. Tomei essa decisão com meus 18 anos, quando eu tive uma crise horrível, quando eu sabia o que eu queria fazer. Pensei, tipo, talvez não seja arte, talvez eu deva procurar alguma coisa diferente. Só que, como aquilo me tocou muito, muito pessoalmente, assim, sabe, no meu íntimo, e não só isso, mas outras narrativas, tipo, eu vejo muito anime, então todas essas narrativas, elas me cativam, eu quero cativar alguém, eu quero fazer o que fizeram por mim. Eu quero poder tocar como me tocaram. E é por isso que eu faço arte como eu faço e por isso que eu nunca quis parar. Apesar de querer parar muitas vezes. Ian, como você se enxerga dentro da sua arte? Ou da arte em geral? A arte, pra mim, é tudo aquilo que a gente não consegue verbalizar pros outros, sabe? A gente transforma isso em algo visual, às vezes musical, às vezes uma performance. A arte, pra mim, é a forma mais pura e genuína de comunicação, não verbal, sabe? Mesmo que você cante, é diferente, porque tem toda uma construção por trás disso. Então, a arte, pra mim, é uma comunicação muito íntima. Então, quando eu mostro a arte pra alguém, eu tô mostrando mais do que as pessoas veem, sabe? Mesmo que sejam personagens ainda, cada um deles tem uma insegurança minha, um medo, uma ansiedade. Eu crio uma história que eles superam aquilo que eu não consigo superar. Assim eu espero que as pessoas também consigam se inspirar e superar os medos que eu sei que todo mundo tem. Você quer contar alguma história de algum personagem seu? Falar sobre algum deles? Tem um personagem que eu gosto O bastante, universo que você criou? que é o Edgar. O Edgar é um homem trans. E ele era, tipo, ele vem de um mundo mágico muito incrível, só que nesse cenário a magia é aquilo que você respeita o nome de origem às coisas. Eu vi isso num filme do Estúdio Ghibli e eu achei bem interessante. E eu criei esse personagem dentro de um cenário bem baseado nele. Então, os magos, os usuários de magia, chamavam ele pelo nome de batismo e tratavam ele no feminino. E ele abandonou tudo isso. Ele tinha um potencial incrível para ser um ser mágico, extremamente poderoso, só que ele abandonou tudo para viver da forma mais mundana possível, para ser quem ele era. Para ser quem ele era, ele precisou abandonar um conceito de magia e tudo mais, e ele agora vive uma vida mundana, só que ele tá muito mais realizado, porque ele pode ser ele. Porque nesse mundo onde ele é quem ele é, as pessoas respeitam ele. É uma das histórias que mais me pegam. Eu gosto bastante desse personagem, apesar de eu nunca ter trago ele em nenhum post ou algo do tipo, é um dos que mais me pegam assim, intimamente. E o Frank, que foi quando a primeira vez que eu me desenhei, que basicamente ele é um demônio, porque eu me sentia muito demonizado pelas pessoas, pelo que eu era, pela forma que eu faço minha arte, até mesmo dentro de casa. É um personagem que eu gosto bastante também, apesar de eu ter abandonado ele, porque ele não me descreve mais. Ele, em certo ponto, ele me limitou bastante, então por isso que não existe mais Frank na minha arte, agora sou eu, Ian. Antes, Frank era o seu codinome, né? Sim, era como eu assinava minhas artes, e também era um personagem muito importante dentro desse meu cenário, assim, dentro da minha arte. E eu Uhum. abandonei isso porque era meio limitante pra mim ter um personagem. E agora Ian sou eu mesmo, é o artista que tá fazendo aquilo, é a criatura por trás das criaturas. Quer mostrar alguma arte? Eu trouxe aqui, tá aqui atrás. Pode pegar? Pode pegar. Aqui, ó.
Esse é o Edgar que eu tava falando pra vocês. Ele é um modelo, inclusive. Ele gosta de se mostrar como ele é. Eu gosto muito dele. A forma que ele se veste, a forma que ele se mostra. Tem esse aqui também, que foi uma releitura de um desenho meu antigo. O nome dele é Joy. E ele é solitário por ser idealizado. As pessoas idealizam ele e idealizam a beleza dele, porque do mundo onde ele vem, ele é um dos seres mais belos. Por isso as pessoas se distanciam dele, porque não acham que estão à altura. Só que tudo que ele queria era ter conexão com os outros, mas ele não consegue. Não tá terminada porque essa arte, pra mim, ela é um processo bem lento. Eu penso muito nele enquanto eu desenho. Porque artisticamente, às vezes, eu me sinto meio... Eu sinto uma pressão vinda de mim mesmo e às vezes dos outros, porque elas sempre esperam uma narrativa muito incrível, uma coisa muito excêntrica. Então, enquanto eu faço ele, a questão técnica e narrativa é muito gradativo. É como se ele conversasse junto, sabe? Tipo assim, tá tudo bem ser você, tá tudo bem não cumprir o que os outros esperam de você, sabe? Contanto que você não se sinta sozinho. E esse aqui, eu gosto bastante também. Essa arte eu fiz no meio de um bloqueio criativo. Eu tava num bloqueio que tava me machucando porque eu não tava conseguindo produzir nada. E então eu quis fazer olhos muito grandes. E eu comecei a fazer ele. Ele é um rei muito novo, tipo um adolescente mesmo. E as pessoas esperam muita coisa dele também. Só que ele ainda é um adolescente, ele tá se descobrindo ainda. Tanto que o título dessa arte ele não tem nenhum nome. O título dela é Um Jovem Rei com Obsessões Mundanas, porque tudo que ele quer é ser como os outros, sabe? Tipo, ele não quer comandar um país, ele só quer se descobrir. E eu gosto de fazer mãos grandes e proporções não tão realistas, porque... E cores de pele azuis e tal, porque eu acho que é muito mais fácil identificar com aquilo que a gente não vê no dia a dia. As pessoas têm alguma dificuldade de se verem outras pessoas. E é por isso que eu raramente faço seres humanos, porque com a narrativa e a estética você consegue ter mais empatia às vezes. A gente tem muito isso em animes, em desenhos como o Steven Universo. É muito mais fácil você sentir uma empatia por uma gem do que às vezes, sei lá, pelo Lars, que é um cara que só quer ser descolado. Você fica assim, meu, por quê? Mas você entende uma pedra que tem um corpo ilusório. E é por isso que eu criei esses seres assim, para criar narrativas mágicas, com coisas incríveis, mas que ainda assim falam sobre coisas que a gente vê no dia a dia de uma forma sutil. Eu gosto muito dessas artes por conta disso. Como ser uma pessoa transgênero não binária influencia na sua arte? Se puder explicar o que é ser não binário também, para quem não saiba. Ser não binário é uma coisa que eu ainda tô descobrindo sobre mim. Antes de tudo, eu nunca soube quem eu era. Eu me via meio, sabe, estranho no ninho. Então eu me descobri como uma pessoa preta. E aí eu percebi que eu não era como as pessoas idealizavam outras pessoas pretas e como imaginavam que elas seriam. E eu comecei a me perguntar de novo o que eu era. E eu pensei que tinha me descoberto, mas ainda não tinha. Pra mim, que eu só posso falar por mim, eu sou a gênero. Eu não sou homem, eu não sou mulher, não sou nenhum gênero binário. Eu nunca quis ser mulher e eu nunca me vi como homem. As pessoas me viram como homem, mas eu nunca fui. Quando eu percebi isso, pra mim foi muito libertador. E eu percebi também que a minha arte já falava disso antes mesmo de mim. Era a minha arte dizendo pra mim o que eu era e eu nunca dei ouvidos a ela. Por isso que muitas vezes eu não entendia o que eu tava fazendo. Na minha arte, eu dizendo pras pessoas que, tipo, seja você, não tem medo, sabe? Se você é não binário, se você é uma pessoa trans, seja o que você for, seja você, tipo, sinta aquilo que você é, sabe? Pra mim é muito importante pra mim colocar essa narrativa e falar sobre o que eu sou através dos personagens também. Porque eu sei que tem outras pessoas que querem, sabe, se sentir bem sendo quem elas são. E como não tinha ninguém pra me ajudar com isso, eu quero poder fazer isso também pelas outras pessoas. Compartilha com a gente, por favor, quais são seus planos futuros, o que você quer fazer, como você quer se mostrar ou fazer pelos outros. Um dia eu tive um sonho. Eu tenho muitos sonhos que eu acabo concretizando. E era que eu ensinava numa escola. Eu tava ensinando arte numa escola e estava brigando na diretoria, falando que ninguém se importava com a forma que eles ensinavam arte, porque, tipo, nenhuma criança queria saber quem era Michelangelo, quem era Picasso, porque aquilo não condizia com a realidade delas. E eu falava pra gente trazer uma realidade,
ensinar sobre a realidade deles, sabe? Falar sobre a arte que eles veem no dia a dia, nas paredes, nas músicas que eles ouvem. E eu tomei essa decisão, que eu quero ensinar, meus planos futuros estão entrar numa faculdade para poder ensinar crianças a fazerem arte como elas veem a arte e não como ensinam elas a fazerem. E eu também quero fazer quadrinhos, quero muito fazer quadrinhos, quero contar essas histórias, quero contar tudo sobre meus personagens, sobre os mundos que eu criei. E eu também tenho um projeto que é a Cronos. A gente faz moda sustentável, a gente pega roupas de brechó, roupas usadas, e a gente customiza elas, dá uma roupagem nova pra... tô usando uma, inclusive, que eu customizei. Pode levantar pra mostrar atrás? Uma das nossas metas é nunca repetir roupas. Criar uma peça só e nunca mais repetir isso. E eu quero manter a ideia da Cronos, apesar de algumas dificuldades financeiras. E fora ensinar, fora os quadrinhos, o meu plano futuro mais distante atualmente é conseguir abrir uma editora, onde eu quero estar bem financeiramente para poder trazer cursos gratuitos pra periferia, sabe? Tipo, pras crianças, porque a arte foi o que me tirou de um caminho que outra pessoa da minha família tomou. Um caminho que machucou não só ela, mas todas as pessoas da nossa família. Então, estar desenhando no meu quarto, às vezes, assistindo alguma coisa, foi o que me tirou de um caminho que poderia ter me condenado, sabe? Da realidade que eu vivo. Era um caminho quase inevitável. Só que eu consegui fazer isso. E eu espero poder fazer isso também, por isso que eu quero muito ensinar. Ian, onde a gente pode encontrar você, suas artes aí no mundo da internet? Caso alguém queira fazer alguma encomenda também. Então, pode ir no meu Instagram, que é Ian Lunar. Y-A-N Lunar. E lá eu posto minhas artes, apesar de não postar tanto quanto eu deveria. Mas eu posto minhas artes lá, vocês podem me encontrar lá, fala comigo, encomendar alguma coisa, eu tô por lá. Quer dar algum recadinho final? Não fumem.